Fala galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mãe em Dia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações nota 1000. Bom, a gente está analisando a redação do Enem, as redações do Enem de 2021, perdão, 23, nossa gente, cujo tema foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela mulher no Brasil, tá bom? Um tema muito importante aí do Enem de 2023, créditos ao site do G1 por disponibilizar aí as redações nota 1000, né? E créditos também, parabéns aos autores das redações, né, que tiraram 1000, parabéns. Um tema muito importante, redações excelentes, né, para ajudar vocês aí, né? Não desistam, tá? Já tá na reta final aí, não desistam do Enem, tá bom? E boa sorte para todos vocês, belezinha? Vamos lá, né? Vamos agora para a redação do Matheus Almeida. Matheus Almeida Barros, de Paraíso. Olha que interessante, né? Vamos ler a redação dele? A redação dele descreve o seguinte, na introdução. Olha que legal. Aqui já na introdução, né? Vamos ver o que ela descreve. Parabéns aí, Matheus. Por meio do seu livro Brasil, País do Século Futuro, publicado no último século, o escritor austríaco Stefan Zweig aqui tá, gente? Stefan Zweig, né? Ele expressou aí sua confiança de que a nação crescia e se desenvolveria exponencialmente. Para além disso, nos dias Nos dias atuais, a sociedade brasileira vivencia uma situação inversa, uma vez que a constante invisibilidade feminina relacionada ao trabalho de cuidado e seus impactos negativos na contemporaneidade não são características de um país futuro. Desse modo, algumas negligências governamentais. Então, olha que interessante, ele destacando aqui os argumentos dele, né? Desse modo, algumas negligências governamentais impulsionam a desvalorização trabalhista e de cuidado e desempenho pela mulher brasileira e promovem o desenvolvimento de diversas desigualdades econômicas. Logo, então aqui os argumentos, que interessante, tanto que a inefetividade das leis direcionadas ao público feminino, quanto que a escassez de investimentos na educação capacitada são suscitadores da problemática. Então, olha que interessante, aqui estão os argumentos dele, né? O que seria a inefetividade, né, ao ver dele? O que seriam as causas desse problema? A inefetividade das leis direcionadas ao público feminino e o que? A escassez de investimentos na educação capacitiva, que vão ser aí sustentadores da problemática. Olha que interessante, como é que ele vai defender esses pontos de vista dele, esses argumentos? Gente, perdão pelo barulho, eu vou tentar ir para outra sala aqui para ficar mais fácil para vocês. Então tá, meus amores, vamos lá, em primeiro plano, como é que seria o argumento dele, né? Que seria aqui, a inefetividade das leis. O que seria isso, Primeiro argumento. Inefetividade das leis. O que ele vai destacar pra gente? Em primeiro plano, é imprescindível destacar aqui olha aqui o argumento dele, baixa eficiência das leis. Relacionadas ao trabalho da mulher, como fato que potencializa a invisibilidade do esforço doméstico e de cuidados desse grupo, desse sentido, o escritor, então olha que interessante, para defender o argumento dele, ele vai defender o escritor brasileiro, né? Posso citar escritor brasileiro, contexto histórico, livro, filme, música? Claro, vai enriquecer a redação de vocês, então pode sim, né? Aí ele vai citar aqui o escritor brasileiro Gilberto Demist, né? Que vai descrever o seguinte pra gente, ele vai defender que a legislação brasileira funciona somente no papel e na prática é ineficiente. A partir disso, tal tese pode ser comprovada por meio do quê? Da aplicação das leis trabalhistas femininas, em vez de tais documentos não garantir a efetividade dos direitos fundamentais da mulher, especialmente no âmbito do trabalho, e gera uma dependência dessa parcela ao cuidado doméstico,
que é amplamente desvalorizado e muitas vezes não remunerado. Logo, tal insuficiência do sistema legislativo, então olha que interessante ele voltando na questão, né? Promove uma exploração exagerada da população feminina no país. Então olha que interessante ele destacando aqui, né? A questão da ineficiência, né, inefetividade das leis, né, soube destacar perfeitamente, né. O que ele quis dizer aqui, gente? Ele quis dizer que, ó, a baixa eficiência das leis relacionadas ao trabalho da mulher, né, que é um fato de invisibilidade, ou seja, baixa eficiência, que elas não garantem, ó. O fato de você ter uma legislação brasileira que funciona, uma legislação brasileira não significa que ela seja colocada em prática, né? Ele destacou aqui, ó, que ela funciona somente no papel. Como assim? Que na prática é ineficiente, né, ó? A partir disso, tal esse pode ser comprovada? Então, olha que interessante. Ele destacando também a prova disso, né? Ó. Por quê? Como assim? Por que ela só no papel? A partir disso, tal pode ser comprovado aqui. Por meio da má aplicação das leis trabalhistas, uma vez que os documentos não garantem efetividade, e especialmente no âmbito do trabalho, vai gerar dependência e parcela do cuidado doméstico. Ou seja, a questão aqui do trabalho doméstico gera uma dependência, e isso significa que as leis não estão surtindo efeito, né? Se existe essa dependência, essa questão de desvalorização, significa que essas leis são somente no papel, né? Na prática mesmo não funciona. Então, olha que interessante, eu gostei muito do que ele fez, por quê? Porque ele, além de defender o argumento dele, ele comprovou isso. Então, isso é muito importante para vocês, quando vocês forem fazer as redações, para ajudar vocês aí nas redações, não somente coloquem, né, o argumento, comprovem por que aquilo que você está descrevendo como causa é um argumento plausível, né? Um argumento preciso, objetivo, é um argumento que autêntico, né? Que você possa destacar. Então, prove como? Prove, né? Ah, essa lei não funciona. Por quê? Ah, porque uma mulher foi violentada, por exemplo, né? A questão da violência contra as mulheres. Prova disso, aumentou os números, entenderam? Algo que comprove que é aquilo que você está descrevendo, dissertando como argumento, como causa, é verdadeiro. Olha que interessante, eu gostei muito da redação dele, parabéns, Matheus. Por quê? Porque ele não só citou a questão da ineficiência e comprovou que ela é ineficiente, né? Ó, pode ser, ó, comprovada. Então, essas palavras, elas vão enriquecer, gente, o argumento de vocês. Comprovadas, prova disso, né? Vocês estão o quê? Corroborando, né? Vocês estão provando que aquele argumento é autêntico, que faz sentido aquilo em relação ao tema, né? Que aquilo é verdadeiro, né? Através de dados, provas, enfim. Tudo isso é uma maneira de reforçar o argumento de vocês. Então, olha que legal. Ele não só citou uma lei, mas citou o porquê que isso ainda é um problema, apesar de existirem leis. Entenderam como é que funciona, né? Isso que é importante, gente, saber uma boa estrutura da redação. Não adianta vocês tentarem adivinhar o tema. Tentem, procurem mais em como saber e fazer uma estrutura de uma boa redação. Isso é essencial, tá? Principal aqui. Ok. Segundo argumento, olha que legal. Investimento na educação. Tá. Aí ele citou, né, a questão da inefetividade das leis e, ó, escassez de investimento na educação capacitiva. Olha que interessante, gente. Outro tema muito legal, muito bacana, né? Sobre educação. Porque educação, gente, ela transforma vidas, né? Se não fosse educação, se não fosse o Enem também, né? O canal aqui, a gente nem estaria divulgando conhecimento. Então, olha que legal o segundo argumento dele, né? Sobre educação. Como é que ele vai reforçar aqui o argumento dele? Isso, aí ele começa. Além disso, vale ressaltar ainda a falta de verbas destinadas à educação como um fator que agrava... Olha que interessante. Falta de verbas e educação. Olha que legal ele citando a educação. Como um fator que agrava e desvaloriza o trabalho de cuidado exercido pela mulher brasileira. Nesse sentido, o filósofo esloveno Slavoj Žižek, não sei se é assim que pronuncia, mas talvez seja, né? Afirma que gente, olha que interessante. Afirma que os políticos liberais modernos priorizam interesses mercadológicos e menosprezam atitudes que beneficiam a coletividade. Ou seja, né, ele afirmou aqui que os políticos liberais modernos eles vão priorizar os interesses mercadológicos e vão menosprezar atitudes que beneficiam a coletividade. Ok, olha só. Dessa maneira, verifica-se uma imprudência estatal, então ele citou a questão
da educação. E aqui a imprudência, ó. Por sua vez, despreza a importância da educação ao não investir em capacitação feminina, o que impede a entrada desse grupo de mercado de trabalho e obriga a mulher a realizar os desvalorizados trabalhos do cuidado. Gente, o que ele quis dizer aqui, né? Uma vez que você tem uma educação destinada ao público feminino, né? Você tem mais, olha que interessante, você tem mais capacitação para educar essas mulheres, né? Para elas não serem desvalorizadas, não procurarem trabalhos que são desvalorizados, né? Você tem investimento numa educação, de uma em estrutura, que vão proporcionar a essas mulheres que elas entram nos mercados de trabalho, enfim, tudo através da educação, em saberem seus direitos também, a não procurarem trabalhos que são desvalorizados e também, né, gente, a lutar pelos seus direitos para serem reconhecidas também, né, gente, a educação ela transforma muito, né, eu falo que ela muda a vida das pessoas, e olha que lindo, né, conheço atitudes que visem ampliar a qualidade do sistema educacional brasileiro mostram-se amplamente necessárias. Gente, olha que legal, ele soube argumentar aqui, soube provar que os argumentos dele são autênticos para ser uma causa desse problema. Olha que bacana. E agora, como é que ele vai solucionar esse problema? Aqui, esse tipo de modelo de redação eu gosto muito, por quê? Porque você já tem em mente quais são os problemas que ele vai destacar e como ele vai solucionar. Então, vamos imaginar aqui, sem ler a conclusão, a gente já pode deduzir que o quê? Que ele já citou ali a questão das leis, aqui a questão da educação. Com toda certeza, a conclusão dele será algo que remeta a isso, a educação e as questões das leis, né, que ele disse sobre a ineficácia, enfim. Então, olha que legal, esse tipo de redação é bacana, por quê? Né, esses modelos de redação também é bom, por quê? Porque você já infere como que é, olha como que fica direitinho, né? Como que são coerentes, né? Que casam direitinho os parágrafos e os argumentos e no final a solução, que seria a conclusão, né? Com a solução. Então, o INEP te dá um problema, ele joga um problema, você tem que apontar os argumentos dessa causa desse problema e como ele vai ser solucionado. Então, olha que interessante, vamos para a conclusão dele, pra gente ver. Olha que já de cara você já pode bater o olho aqui, ó, sem ler federal, legislação, ó, educação. Olha que bacana. Os órgãos. Então vamos para a perguntinha lá, né? É muito bom esses modelos de redação, porque já de cara você já vê aqui como é que ela vai ser solucionada. Então, ó, conclusão. Conclusão, né? Ok, vamos lá. Quem vai solucionar esse problema, né? Quem? Como vai solucionar? Então, lembra daquelas perguntinhas. Não é qualquer pessoa, né? Sem explicação, né? O INEP não, ele quer coisa detalhada. Então, ó, quem vai solucionar? Então, você cita alguém, um órgão, enfim, algo que tenha a ver com seus argumentos, né? Um órgão que vai solucionar aquilo e como vai ser solucionado esse problema. Ok, vamos ver aqui o que ele destacou aqui, ó. Portanto, então vamos lá, ó. Visto que fatores que impactam negativamente a valorização do trabalho do cuidado feminino, que é o tema, olha que interessante, medidas são necessárias para combatê-los. Ok, cabe quem? Então, olha o órgão que ele está citando, ó, o governo federal. O que ele vai fazer para solucionar o problema? Ó, ele vai realizar a realização do quê? Fiscalizações legislativas. Olha, tudo a ver com o argumento que ele citou, não é a ineficiência das leis, né? A questão das leis. Então, ele está citando aqui o governo federal para realizar uma fiscalização nas leis, fiscalizações legislativas. Como? Por meio de... Então, olha que interessante. Como? Por meio, né, que está detalhando, por meio de inspeções e vistorias em residências de risco, verificar se as leis trabalhistas femininas estão sendo devidamente aplicadas. Gente, a fim de garantir a não exploração da mulher doméstica. Olha que interessante. Ele está citando aqui a fiscalização de onde essas mulheres estão inseridas, a fiscalização desses locais onde elas trabalham. Gente, olha que coisa interessante de se pensar, né? Para ver se realmente as leis estão sendo eficazes. Ah, uma doméstica que, vamos supor, ela trabalha em uma casa completamente inóspita, não, me fugiu a palavra aqui, que é um local que é muito desapropriado para se realizar atividades, que ela tem risco à saúde, enfim.
Me fugiu a palavra, mas, enfim, para fiscalizar, né? Aí eles fiscalizam, será que esse ambiente está oferecendo algum risco para ela? Como é que tá as leis? Ela está sendo explorada, né? Ela está realizando atividade, ela está colocando a saúde dela em risco? Então, olha que interessante, isso tudo aqui é uma maneira de trazer uma solução para que isso, de fato, né? Olha que interessante, não seja algo somente no papel, que ele citou lá no começo, né? Que seja algo verídico, autêntico, que seja aplicável na prática, né? Então, olha que legal. Segunda solução, a questão da educação, que ele também citou, a questão da educação, né? Ademais, quem? Ministério da Educação. Opa, já citou aqui algo relacionado à educação. Quem? Um órgão, o Ministério da Educação. Além do governo federal, ele vai citar aqui também o Ministério da Educação. O que ele deve fazer ao ver dele? Ele deve, através do Fundeb, né? Fundo Nacional de Educação Básica, olha que interessante, destinar o quê? Investimento nas escolas visando promover a capacitação geral de inserir as mulheres em um mercado de trabalho justo. Olha que legal, educação transformando a vida das mulheres, né? E ele está citando um órgão que vai contribuir com isso, o Ministério da Educação. Somente assim o público feminino conquistará a devida visibilidade no âmbito do trabalho. Olha que bacana. Interessante, né? Muito boa redação dele. Parabéns aí, Matheus. Gente, não tem segredo, tá? Em relação ao tema aqui, não tem segredo, viu? É importante vocês lerem as redações nota 1000, porque isso vai ajudar vocês, né? A poderem o quê? A fazer uma boa redação, né? Isso vai ajudar muito vocês em relação a isso, né? Ok, né? Aqui com vocês a segunda redação, que seria a redação da Luana. Depois eu vou tentar trabalhar com vocês a cartilha que o INEP, perdão, disponibilizou, a cartilha da redação, para ajudar vocês, né, a entenderem um pouquinho sobre ela e lerem um pouquinho sobre ela. Acho muito importante vocês lerem, tá? Porque isso vai ajudar vocês aí, né, na estrutura. Eu gosto, tá? É importante a gente ler a teoria para saber direitinho as normas, né? Questão de norma, de regra. Mas o mais importante que eu gosto também muito de usar com vocês e que ajuda muito na hora da redação, né? Porque, claro, né, a teoria é bom, mas a prática, que são ler as redações, é o que a gente está fazendo. Porque, né, a teoria, as regras são boas, mas uma coisa é você ver a redação aplicada na prática, né? Isso também não menos importante, tá? Claro que tudo é importante você saber como faz, né? A questão da teórica, mas também a prática de como é, de fato, a redação nota 1000, que é o que a gente está fazendo, lendo aqui os espelhos de redações. E parabéns ao crédito usar o site do G1, né? Os candidatos que tiraram 1000, que disponibilizaram as redações. Por que a gente está vendo aplicado na prática também? Então, vai ajudar vocês, tá? Na própria cartilha tem redações nota 1000, também tem modelos de redações, que eu achei muito legal, depois eu vou ler para vocês. Então, isso vai ajudar muito vocês aí a saberem como que é a teoria, as normas das regrinhas, né, de como fazer. E o principal também, que é a prática, né, os modelos de fato das redações nota 1000, que é o que a gente está fazendo, e muito, né, créditos ao site do G1 por disponibilizar essas redações. Parabéns aos estudantes, candidatos que disponibilizaram as redações nota 1000. Tem muito vídeo, gente, de redação nota 1000 aí no canal também, tá? Do site do G1 também, não deixe de acompanhar lá, tem muita redação nota 1000 boa para ajudar vocês aí, né? Tem muita leitura, muita coisa legal, então não deixem de ler, que isso ajuda muito, gente, mas muito mesmo. Melhora o repertório de vocês, para vocês saberem como construir uma boa redação, né? O fato só da gente ler, da gente analisar as redações nota 1000, isso já ajuda muito você ter uma noção de como é uma redação nota 1000 de fato aplicada na prática, como ela é feita, né? E, claro, né, porque que não é à toa que esses candidatos tiraram 1000, né? Olha que interessante, muitas redações boas, né? Então é isso, tá certo? Vamos lá, vamos para a redação da Luana aqui. Parabéns, Luana, tá? De São Bernardo do Campo, de São Paulo. Pra gente fazer mais outra análise aqui, para ajudar vocês, ó. Ela escreve o seguinte, ó: as décadas finais do século XX no Brasil foram marcadas pela presença de movimentos sociais diversos, como de ruptura das condições de gênero, perdão, das condições de gênero que prejudicavam as mulheres no meio social. Embora as manifestações tenham conquistado direitos, ainda há problemas que assolam o cotidiano feminino das brasileiras. Como o quê? Então, olha que interessante. O que ainda é um problema? O que ainda é a causa desse problema, né? Os argumentos dela aqui, ó.
Como? Então, aqui que você já identifica aonde que está aqui a questão dos argumentos, ó. Como a invisibilidade do trabalho de cuidado, tá? Perdão, aqui não. Como a invisibilidade do trabalho de cuidado, tá? Ok, isso aqui já é a questão. De fato, essa questão é influenciada pelo quê? Influenciada pelo sistema... Opa! Pelo sistema capitalista. Então, aqui, ó, perdão, aqui que são os argumentos, ó. Aqui ela já citou, né, da invisibilidade, e o que é a causa do problema ao ver dela? Influenciado pelo quê? Pelo sistema capitalista e o quê? Manutenção da visão patriarcal. Opa, então aqui a gente já pode identificar, olha que legal, os argumentos que ela vai defender. Aí ela destaca: logo, é urgente sanar os desafios para enfrentar a problemática. Ok. Beleza, vamos ver aqui como é que ela vai defender o argumento dela em relação à questão sistema capitalista. O que isso tem a ver? Aí ela vai explicar aqui, né? O que isso tem a ver com o tema, ao ver dela, ó. Desafios, né? Desafios não, perdão, isso. Vamos voltar aqui no tema. É sempre importante voltar no tema da redação para você saber do que se trata, né? Para você encaixar direitinho, ó, desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho da mulher de cuidado realizado. Perdão, gente, ó. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado. Então, ele até simplificou, né, o que seria esse trabalho. Não é só o trabalho. Qual o trabalho? Trabalho de cuidado. Então, aqui ele foi muito subjetivo no tema, porque ele também detalhou qual que seria o tema, tá? Ele diz que é um desafio. Sempre é assim, tá? O tema problema sempre é um desafio, alguma coisa, porque senão não seria tema de redação, né? É um problema. Então, desafios, por quê? Para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado. Então, ele citou qual tipo de trabalho, tá? E realizado pelo público feminino. Ele citou pelas mulheres. Então, vamos lá, ó. Olha que interessante. O que ela vai defender aqui? Que ela já defendeu aqui a questão da insuficiência... Não, perdão, aqui é do Matheus, para não fazer confusão, gente. Aqui, ó. Ela citou aqui, ó, a questão influenciada pelo sistema capitalista. Então, como é que ela vai argumentar aqui, ó? Primeiro argumento, questão capitalista. Olha que interessante, primeiro argumento dela. Aí ela destaca o seguinte, ó, vamos lá, ó. Diante desse cenário, cabe analisar a relação e o modelo econômico. Pronto, já está defendendo o argumento da questão capitalista, ó. E a invisibilidade referida. Como assim, né? Ela vai defender. Consoante a tese do sociólogo Karl Marx, né? Karl Marx, a gente tem muitos textos sobre ele. Olha que interessante, ela citando um sociólogo, né? Aí, o que ele vai defender? Os donos de produção no capitalismo, pronto, já está defendendo, ó, possuem como fim maior lucro possível. Tá, mas o que isso tem a ver com o tema, né? Ó, nessa perspectiva do autor, nota-se que essa mentalidade econômica ainda rege as relações atuais, incluindo as do Brasil. Desse modo, então, olha, retomando aqui para poder exemplificar, né, o que isso tem a ver com o tema, em um contexto em que o trabalho... Olha que legal. Tá vendo como que a contextualização é importante? Ela citou ela citou Marx aqui, mas ela citou Marx, ok, mas como é que ela vai defender aqui a ideia? O que o Marx tem a ver com isso? Então, olha que interessante, ela defendendo aqui a questão do tema. Por isso que é importante vocês contextualizarem, tá? O que isso... eu posso citar um filme? Posso citar música, sociólogo, não. Posso, mas como? O que isso tem a ver com o tema? Então, contextualize com o tema, né? A música relata, por exemplo, a questão da violência doméstica, né? Que no caso não é a questão da violência, mas é um desafio. É uma música que relata a questão da exploração. Aí você cita o trecho da música e contextualiza com o tema. Prova disso, isso aplica a... Porque muitas mulheres, entendeu? Algo que comprova, igual a questão da redação anterior do Matheus, né? Que ele destacou o quê? Ele destacou as leis e por que ela não é na prática. O que acontece? Por que ela não é na prática? Então, olha que interessante, ela citou Marx aqui, mas ela está explicando também, ó, um contexto do trabalho de cuidado não produz. Ela está explicando o que isso tem a ver com o tema, né? O Marx, tá? Desse modo, em um contexto que o trabalho de cuidado voltou no tema,
né? Não reproduz o capital desejado pelas empresas, mas é invisibilizado e mal remunerado. Pronto, olha que interessante, ela já defendeu aqui a questão, né? Portanto, ela continua, é visível que o sistema capitalista é um entrave na questão sofrida pelas mulheres. Pronto, já defendeu o argumento dela. Olha que interessante, né? Aí, vamos ver aqui, ela citou o capitalista. E o que isso tem a ver com a manutenção da visão patriarcal? O que isso tem a ver com o tema? Olha que interessante, o segundo argumento dela. Gente, eu tô amando essas redações, viu? Muito legais, muito interessantes, parabéns, viu? Não é à toa que vocês tiraram 1000, muito legal. Aí ela descreve o seguinte, ó. Ademais, ó, a permanência do quê? Da visão patriarcal. Pronto, defendeu o argumento dela, ó. Acentua o problema dessa invisibilidade. Então, a situação é explicada, pois, desde o período colonial, então olha que interessante, ela citou um contexto histórico para defender o argumento dela. Posso estar? Pode. Citou um contexto histórico, ó, colonial do Brasil. As mulheres foram designadas a cumprir funções domésticas de cuidado. Então ela citou que desde o período colonial, as mulheres exerciam essas funções e não eram valorizadas, ó, já que eram vistas como capazes de exercer outro, já que não eram vistas como capazes de exercer outro ofício. Então, o que ela quer destacar aqui? Que as mulheres, antes, elas eram desvalorizadas e que a sociedade não enxergava elas em relação à inserção de outros trabalhos no mercado de trabalho, né? E que bom que essa visão mudou, as mulheres vêm conquistando vários espaços, vêm lutando, as que estão inseridas, precisam lutar pelos seus direitos de reconhecimento dessas atividades. Então, que bom que a sociedade contemporânea mudou. Aqui ela está citando um contexto histórico muito interessante de que antigamente, no período colonial, elas não eram valorizadas e eram vistas somente para realizarem essas atividades. Ó, nesse cenário, ao relacionar com a atualidade, é nítido que essa convenção social de papel da mulher foi mantida, então ela colocando aqui, ó, mantido, de modo a continuar o privilégio dos homens. Então ela está citando aqui uma questão, uma visão machista, né? Ó, detentores do poder. Assim, ao passo que esses se consideram superiores, não há uma luta para valorizar o trabalho de cuidado. Então, olha só, já que é visto como função intrínseca, obrigatória ao gênero feminino. Então, ela está destacando aqui essa visão machista, essa questão, né, das mulheres serem vistas somente para essas atividades, que isso, infelizmente, ainda perpetua e elas ainda não são valorizadas, né? Muito interessante esse ponto de vista, né? Ok, então olha que legal a conclusão, né? Sempre perguntinha, né? Conclusão, parágrafo conclusivo para solucionar o problema, né? Quem vai solucionar? De novo, é importante, gente, eu sei que isso é chato, mas é importante frisar com vocês, para vocês não esquecerem. Como vai solucionar? Então, quem e como? Ok. Beleza, vamos lá. Em suma, constata-se que as mudanças devem ocorrer para enfrentar os desafios de invisibilidade do trabalho do cuidado realizado por mulher. Ok. Para isso, cabe quem? Então, olha que legal. Poder legislativo. Opa, tá destacando quem? Como, né? Nas condições de... Como? Na condição de detentor dos meios legais de transformação, o quê? Criar, olha aqui como, perguntinha do como, ó, criar leis que tornem obrigatória a remuneração digna desse ofício como inclusão no mercado, além de regulamentar sua valorização. Olha que bacana, ela citando como que o Poder Legislativo vai solucionar esse problema, né? Ó, essa proposta, ela ainda colocou assim, ó, essa proposta deve ser aprovada por meio de um debate. Então, quem? Câmara dos Deputados também, que ela citou aqui, ó. Como? Aqui, né? Aqui, né? Em debate na Câmara dos Deputados e tem como fim acabar com a invisibilidade desse trabalho. Então, olha que legal, ela suscitando a solução, ó. Feito isso, a questão deixará de ser um problema do corpo social brasileiro. Gente, olha que bacana. Perceberam como não tem segredo quando você pega o jeito de como fazer a redação, quando você analisa as estruturas, né? Como é que são colocados os argumentos, como é que são, na conclusão, como é que é solucionado, quem vai solucionar, de que maneira, como que isso liga esses argumentos, o que que eles têm a ver, essa solução, o que que elas têm a ver com os argumentos. Perceberam que interessante? O INEP, quando ele dá o tema proposto, ele quer que você aponte as
causas dele e como vai ser solucionado. Não esqueçam disso, tá? Uma vez que você pega essa manha, esse macetezinho aí, essa dica valiosíssima, você já tá preparado para qualquer tipo de tema, tá? Foque na estrutura, isso é principal. Não deixem de focar na estrutura, tá? Vamos lá, gente, vamos ler só mais uma, porque Thomas More, nossa, eu amo esse livro. Inclusive, ele tá se eu não me engano, no filme Para Sempre Cinderela. Nossa, enfim, legal demais. Já quero ler a redação da Heloísa. Enfim, parabéns, tá? Pela redação também da... Gente, eu tô amando essas redações, né? Parabéns, Luana. Vamos agora pra redação da Heloísa, tá? Depois a gente dá um pausezinho aqui. Perdão, eu precisei conferir que é isso mesmo, Thomas More. Gente, que lindo. Se vocês perdão, Heloísa, mas é porque eu amei essa parte, tá? Já fiquei até com os olhinhos brilhando. Se vocês viram esse filme, gente, Para Sempre Cinderela, a Danielle de Babahat, né? Que é a personagem da Cinderela, ela cita Thomas More, o livro Utopia. Gente, que legal. E ela citou isso na redação. Nossa, que bacana. Eu não sei se vocês já viram o trecho desse filme. É muito legal quando ela tá falando com o príncipe. Perdão, é porque eu vou lendo, vou empolgando com as redações. É porque tem uma cena muito bonita. Depois vocês assistem esse filme, gente. Chama Para Sempre Cinderela. Ele é antigo, mas ele é lindo. É porque tem uma cena que ela interroga o príncipe, aí ela cita Thomas More, Utopia, enfim, que ela destaca, né? Eu acho que essa cena aqui, ó, gente, é porque, nossa, só de ler a redação dela, já tô toda empolgada, só de ler o começo aqui, eu lembrei dessa cena desse filme que é muito legal, que ela cita, eu não lembro, mas ela fala alguma coisa de Thomas More mesmo, que ela destaca, se você cria um escravo não é um ladrão, se você cria... É mais ou menos assim o sentido que ela quer dizer. Ela cita com tanto amor, com tanta paixão no sentido de defender o seu povo, que ela, tipo, deixa o príncipe encantado nessa fala dela. Enfim, meus olhos estão até brilhando porque isso me lembrou disso. Então, assim, parabéns pela redação. Me lembrou dessa cena. Depois vocês assistem esse filme, gente, ele é muito legal. Ele retrata muito a história do povo camponês, da época medieval. É uma versão da Cinderela que vale a pena você ler, porque, tipo assim, foge aquela questão do conto de fadas e ao mesmo tempo e retrata realmente a história do povo. É muito lindo esse filme. Enfim, e lembrou essa parte que ela cita? Pro príncipe, que ela tem um debate assim com ele, que ele fica encantado com ela, por quê? Porque ela cita Thomas More, Utopia, e ela demonstra conhecimento na área, ela fala com tanto amor, com tanta paixão, defendendo um criado, que seria, entre aspas, o amigo dela, né? Aí ela meio que fala a questão da sociedade, né? Se você cria seu povo, ela fala que os criados não são ladrão, que se você cria um povo, que a educação que você... É mais ou menos isso a questão da Utopia, tá? Do livro, é muito interessante, ela cita uma parte que se você cria, submete seu povo, né, uma educação, eu vou lembrar mais ou menos o que tá um pouco coisa, né, se você coloca seu povo, submete ele a uma educação na qual você ensina ele você não dá uma educação para ele, você castiga o seu povo e não ensina realmente, de fato, ela mostra que a educação pode transformar as pessoas, né, que é o ponto de, ao invés você, ela questiona o príncipe, né, ela diz assim, não, se você confina seu povo, né, só maltrata ele, e não dá uma educação de qualidade, seria mais ou menos no sentido, o que faz pensar que você não deixa de criar ladrões para depois puni-los? Ou seja, ela quis dizer que a educação pode transformar as pessoas e as pessoas, às vezes, né, têm certos comportamentos, por quê? Porque a educação que é submetida a eles, levam eles a esse caminho, né? Talvez se eles tivessem sido educados de outra forma, eles não praticariam crimes, enfim, eles mudariam, né? Eles não seriam... Ela quer dizer assim, é muito interessante que, ao invés de você julgar alguém, por que no caso, principalmente o príncipe, né? Ao invés de julgar, por que ele não muda a educação, a maneira de tratar os criados, os empregados, né? Ao invés de julgar eles, tenha uma boa educação que certas atitudes eles não vão praticar mais, né? Gente, é muito lindo essa parte. Ela demonstra que tudo depende do modo de criação. Ao invés de julgar, transforma as pessoas. É muito lindo. Então, assim, isso me lembrou muito esse filme, tá? Porque ela cita esse filme. E vale muito a pena ver esse filme. Porque é lindo. Ele tá cheio de entrelinhas que demonstra sobre aquele povo,
né? É um filme medieval, então, assim, muito legal pra quem gosta de contos de fadas. E gente, de todas as Cinderelas, não tô coisa, mas de todas aqui, eu mais gostei, que eu achei mais linda, mais real, da questão daquele povo do período medieval, que retrata mesmo a questão dos camponeses, né, nesse período, é o mais fiel, assim, tá? E eu amei esse filme, então, assim, isso me lembrou muito esse filme e eu não podia deixar de falar. Enfim, parabéns aí pela redação, vamos ler a redação dela, né? Perdão aí fugir um pouquinho, mas é porque esse filme é lindo e esse livro é lindo. Ele retrata exatamente essa questão do trabalho, enfim, vamos voltar lá, né? Nas coisas eu vou me empolgando. Enfim, porque, nossa, vou voltar lá. É porque me lembrou muito esse filme. Olha que legal, gente. Parabéns, Heloísa, pela sua redação. É exatamente o livro, né? Na obra Utopia de Thomas More. É o livro que ela cita. Que legal, né? Na introdução, ó. Não é à toa que tirou 1000, parabéns, né? Aí ela destaca, ó, na obra Utopia, Thomas More, é retratada uma sociedade, exatamente isso, tá? Uma sociedade perfeita em harmonia, a qual é livre de conflitos e mazelas, todavia fora da ficção, ou seja, que legal, fora da obra, né? A realidade contemporânea está distante disso. Haja vista os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil. Então, olha que legal. Aqui na gente, eu amei a introdução dela, né? Citou Thomas More, eu já fiquei encantada, assim, meus olhos brilharam. Na introdução, ela já vai citar os argumentos. Quais seriam os argumentos dela? Ó, exercido pela mulher no Brasil, tá? Por certo o quê? Negligência governamental, opa, um tema como causa, perdão, o argumento como causa negligência governamental, ok. E desigualdade social. Então, ela aponta que esses dois aqui, que seriam os argumentos, que são os fatores que vão favorecer esse quadro. Ok, beleza. Bacana. Já sabemos aqui na introdução quais são os argumentos que ela vai apontar aqui como causa desse problema. Então, como é que ela vai defender isso? Como é que ela vai defender que isso são as causas desse problema? É isso que a gente vai ver agora. Ai, que interessante ela citando John Locke de novo, olha. Não, perdão, aqui ela citou Thomas More, aqui John Locke. Nossa, gente, tô amando essa redação, viu? 1000 assim, nossa, amei. Enfim, vamos lá, porque ele tem um contrato social, eu confundi aqui, mas o John Locke, ele tem a questão do contrato social. Beleza. Ó, vamos lá. Como é que a negligência governamental para ela é um problema? É uma causa desse problema, ó. Primeiro argumento. O que ela vai defender aqui como primeiro argumento, ó? Primeiro argumento. Vambora, ó. Percebe-se a princípio que, então, ó, tudo a ver com a questão da negligência governamental, não é isso? Isso, negligência governamental. Então, olha só, cadê? Vamos lá. A princípio, o descaso estatal possui uma íntima relação com o revés. Então, como assim? Aí ela tá defendendo aqui a questão do filósofo John Locke, né? Como assim? O que isso tem a ver, né? Nessa ótica, de acordo com o filósofo John Locke, configura-se um rompimento do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que todos desfrutem dos seus direitos. Olha a questão da negligência governamental aqui que ela está destacando perfeitamente, né? Aí, né, trazendo para a realidade, ó. Assim, devido à débil ação do poder público e à insuficiência de legislações, os impasses para acabar com a invisibilidade vivenciada por aquelas que realizam o trabalho de cuidadoras, sejam elas babás, donas de casa. Então, olha que interessante, ela citou várias cuidadoras, não só as domésticas, ela citou as babás, as donas de casa. Tem crescido cada vez mais no Brasil. Dessa forma, é inadmissível que esse cenário continue a perpetuar. Gente, nossa, eu tô amando essa redação. Enfim, vamos lá, vamos para o segundo argumento. Qual que seria o segundo argumento dela? Negligência governamental e desigualdade social. Ok, como é que ela vai defender isso? Ressalta-se, ademais, a situação de que vulnerabilidade em diversas cuidadoras, como assim? Estão inseridas como impulsionadora do problema. Nesse contexto, segundo o escritor ariano Suassuna, tomara que seja assim que coisa, o Brasil é dividido em dois países distintos, o país dos privilégios e o país dos despossuídos. Olha que interessante a questão da desigualdade social, gente. Sob esse viés, grande parte das mulheres vivem em condições precárias. Pronto, já defendeu aqui o segundo argumento da desigualdade social. Só de tratar a situação das mulheres, né, que elas vivem em situações precárias, ó, por isso tendem a aceitar que
aceitar qualquer coisa e realizam até os mesmos trabalhos sem remuneração, gente. Olha só a situação da falta de reconhecimento da dignidade dessas mulheres, né? De aceitar o trabalho sem remuneração, ou seja, elas trabalham e não recebem para isso, né? E o que faz com que as dificuldades para enfrentar essa problemática aumentem e tornem essas mulheres cada dia mais invisíveis perante o corpo social. Destarte é imprescindível que haja mudança. Gente, eu tô amando essa redação. Então tá, olha que lindo ela citando a questão da negligência governamental, da desigualdade social. Como é que vai, ao ver dela, isso pode ser solucionável? Ok, vamos lá. Conclusão. Vamos de novo para as perguntinhas para lembrar vocês. Conclusão. Então vamos lá. Quem vai mudar isso? Quem e como vai mudar isso? Lembrem-se das perguntinhas: quem e como. Ok, quem? Infere-se, portanto, a necessidade de combater essa problemática no Brasil. Ok, né? Já apontou que isso é um problema. Logo, quem? Cabe ao governo. Opa, já citou quem? Governo. Como? Como o Ministério do Trabalho também. Então, ela citou o governo na figura do Ministério do Trabalho. Olha que legal, eu posso fazer isso? Posso citar o Ministério da Educação na figura do INEP? Posso citar o Ministério da Educação na figura das universidades federais? Eu posso citar o governo na figura do Poder Legislativo? Gente, eu posso citar um órgão no auxílio de outros órgãos? Eu posso citar a mídia na figura do YouTube, por exemplo? Claro, é que ela está citando um órgão como o Ministério do Trabalho. O governo? Quem é o governo? Várias coisas, né? Ela está citando o governo na figura do Ministério do Trabalho. O que ele vai fazer para resolver esse problema? Desenvolver leis. Aqui ela poderia citar o poder legislativo? Claro. Desenvolver leis mais rígidas e projetos sociais por meio de petições e criações de campanha. Cuidar. Olha que legal, gente. Ela está citando a campanha para poder solucionar a questão da negligência governamental. E está citando a campanha e deu até um nome para a campanha. Olha que interessante. Uma campanha com o nome, que no caso de cuidar, também é trabalhar, a fim de vencer os impasses enfrentados pelas cidadãs que exercem função de cuidadoras e garantir que passem a ser enxergadas e não sofram mais invisibilidade e desvalorização. Olha que legal. Por consequente, uma sociedade mais próxima da que é citada em Utopia será consolidada. Gente, olha que legal. Eu amei essa conclusão, uma conclusão objetiva, né? Simples, detalhada, objetiva e que chegou, né? Objetiva, né? Concreta. Chegou aqui no seu objetivo de solução. Ela citou aqui o governo, o Ministério do Trabalho. O que eles vão fazer? Desenvolver leis e deu até um nome para a campanha de valorização para esse público, para essas mulheres que exercem essas funções. Olha que legal, né? Gente, amei, tô amando essas redações. Por isso que é importante a gente ler as redações, Nota Mil, né? Vocês lerem as redações, vocês vão treinando, vocês percebem a estrutura das redações. Nossa, muito legal. Parabéns ao site do G1 por disponibilizar as redações. Eu vou tentar ler com vocês um pouquinho da cartilha, tá? Para ajudar vocês também. Gente, é isso. Parabéns aos autores de redação. Cada uma mais linda que a outra. Então, assim, uma remete ao filme, a outra sobre negligência governamental, perdão, os temas, os argumentos. Nossa, parabéns para vocês, viu? Muito lindas essas redações. Vale muito a pena ler. E parabéns por terem tirado 1000 e disponibilizar essas redações, né? Não é à toa que vocês tiraram essa nota por merecimento. Muito legal. Quando você vai lendo as redações, você fica, assim, encantado, né? Como que vários pensamentos de vários candidatos, vários argumentos interessantes podem solucionar, são causa desse problema, né? E podem solucionar. De que maneiras criativas pode solucionar o problema? É uma dica. Na conclusão, pensem em maneiras criativas, tá? Isso vai ajudar vocês, as redações de vocês, e como solucionar esses problemas. Pensem em soluções criativas, né? Olha que legal. Ela citou uma campanha e deu até um nome para a campanha, né? Uma que eu não esqueço, eu não lembro qual ano, que foi sobre a questão da documentação, né, da certidão de nascimento. Teve um candidato ou uma candidata, não me recordo, mas enfim, tem várias redações aí, que citou a questão itinerante, tá?
de levar, né, esses documentos para, por exemplo, cidades do interior, ônibus itinerantes, né, para poder levar acesso a isso. Gente, são coisas assim que você pensa, nossa, não tinha pensado nisso, nossa, que legal, como alguém teve uma ideia tão bacana de pensar nessa solução, entendeu? São assim, soluções, sejam criativos nas soluções de vocês, isso conta muito, tá? Os corretores, quando eles estão lendo, fazendo correção das redações, isso vai aumentar muito o ponto de vocês na questão de serem criativos nas propostas, tá? Citou o governo, ok, mas o que ele vai fazer, né? Como que vai solucionar esse problema? Então, não é só como, um órgão, tá? Mas como é que esse órgão vai solucionar? Né? Sejam criativos nas propostas, isso enriquece demais as redações de vocês, tá? E nos argumentos também, né? Claro, apontar as causas e principalmente solucionar elas, né? É muito bacana, muito interessante. Gente, tô amando fazer redações aqui com vocês, a análise de redações, muito legal, né? Vamos ler a cartilha para vocês, eu vou depois ler para vocês a cartilha do INEP, tá? E até a próxima aí, análise de redações. Parabéns ao site do G1 aí por disponibilizar essas redações nota 1000. É muito legal. Vou deixar o site para vocês, não deixem de acompanhar. Beleza? Então é isso, né? Vamos para a próxima aí. Bora, bora!